Meus amigos riram porque eu não pedi comida, até a conta chegar e eles exigirem que eu dividisse. Meu nome é Esperança, tenho 24 anos e trabalho como assistente em uma empresa de marketing digital. Moro sozinha em um pequeno apartamento e, para ser sincera, meu orçamento é sempre apertado. Mas eu tinha um grupo de amigas do trabalho, Sofia, Gabriela e Alejandra, que sempre me incluía nos passeios, e eu realmente valorizava essa amizade. O problema é que elas tinham um hábito muito específico que me incomodava profundamente, mas eu nunca tive coragem de confrontá-las. Toda vez que saíamos juntas, as três pediam os drinks mais caros do bar, os aperitivos mais elaborados, os pratos mais sofisticados e, quando chegava a hora de pagar, sempre vinha aquela história: vamos dividir tudo igualmente entre nós. Por meses, engoli meu orgulho e paguei. Paguei pelos martinis de $15 da Sofia enquanto eu bebia água. Paguei pelos petiscos gourmet de $18 da Gabriela enquanto beliscava fritas da mesa. Paguei pelos pratos principais de $45 da Alejandra enquanto eu apenas observava, inventando desculpas sobre estar de dieta. Elas sabiam da minha situação financeira, sabiam que eu ganhava menos de um quinto do que elas ganhavam, sabiam que eu morava sozinha e tinha contas para pagar, mas mesmo assim, toda sexta-feira era a mesma dinâmica, elas gastavam como se não houvesse amanhã e eu pagava a conta como se fosse minha obrigação manter a harmonia do grupo. Mas na última sexta-feira, no Olivanquer, algo dentro de mim quebrou. Era um happy hour depois do trabalho. Como sempre, chegamos por volta das 18 horas. O bar estava cheio, música ambiente, aquele clima de fim de semana. Sofia estava radiante porque tinha fechado um grande cliente. Gabriela tinha acabado de voltar de uma viagem a Miami. Alejandra estava comemorando uma promoção. Elas se sentaram e imediatamente começaram a analisar o cardápio como se conhecessem cada item de cor. O salmão grelhado com risoto de trufas é divino aqui, murmurou Alejandra. E aquele coquetel Midnight em Paris é uma experiência única, completou Sofia. Eu abri o cardápio e meu estômago se revirou. Os pratos principais custavam entre $40 e $60, os coquetéis especiais entre 15 e 25. Uma refeição completa ali facilmente passaria de $80 com gorjeta. Meninas, falei tentando soar casual, acho que hoje vou só tomar um drink. Não estou com muita fome. Foi quando as risadas começaram. Ah, Hope, você sempre diz isso, disse Gabriela, rindo. Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa quando saímos? Isso mesmo, entrou Sofia na brincadeira, você é a pessoa mais disciplinada que conheço, sempre resistindo às tentações. Alejandra completou. Por isso você está sempre em forma. Tenho inveja da sua força de vontade. Elas riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo, como se minha disciplina fosse uma escolha, e não uma necessidade financeira. Como se resistir à comida fosse questão de caráter, e não porque eu não podia pagar. O garçom se aproximou para anotar os pedidos. Sofia foi a primeira. Vou querer o robalo com purê de wasabi e o coquetel Sunset Boulevard. Só isso já dava $52. Gabriela pediu cordeiro com crosta e uma taça de vinho português importado, mais $48. Alejandra escolheu lagosta ao molho de champanhe e um Negroni, mais $55. Quando chegou a minha vez, todas olharam para mim com aquele sorriso divertido, como se fosse um show à parte. Apenas água com gás, falei, fechando o cardápio. O silêncio foi imediato e constrangedor. O garçom parecia confuso. Tem certeza, senhora? Nenhuma entrada? Talvez uns nachos? Tenho certeza. Obrigada. Foi aí que as piadinhas começaram de verdade. Gente, a Esperança está levando essa dieta muito a sério, disse Sofia fingindo preocupação. Não vai exagerar, concordou Gabriela, pode comer algo pequeno, não vai te matar. Alejandra foi mais direta. Ou é problema de dinheiro? Porque se for, podemos. Não é isso, interrompi rápido, sentindo minhas bochechas queimarem. Só não estou com fome. Elas trocaram olhares que eu não entendi na hora, mas agora sei que eram olhares de quem estava planejando algo durante a refeição. Elas fizeram questão de exibir o quanto a comida estava deliciosa. Hope, tem certeza que não quer provar esse robalo? Está divino. Ah, esse cordeiro está perfeito, você está perdendo. Esse molho de champanhe é uma experiência única. Cada comentário era uma facada disfarçada. Cada elogio à comida era um lembrete do que eu estava perdendo por escolha própria, segundo elas. Elas estavam se divertindo com a minha situação, e eu finalmente começava a perceber isso. Quando terminaram de comer, Sofia pediu sobremesa. O bolo de chocolate belga com sorvete de baunilha é obrigatório aqui, disse, já chamando o garçom. Gabriela e Alejandra concordaram na hora, mais $15 cada. Eu bebi minha água com gás e forcei sorrisos enquanto elas saboreavam suas sobremesas caríssimas. Fiz as contas mentalmente, cada uma delas já tinha gastado mais de $70. Eu, 3. Então a conta chegou. Sofia pegou o recibo, olhou rapidamente e anunciou com naturalidade. $218. Vamos dividir em 4 partes, dá 54,50 para cada uma. Meu coração parou. Meu coração parou por alguns segundos. Senti o rosto esquentar e, por um instante, pensei que tinha ouvido errado. Olhei para Sofia, que ainda segurava a conta como se tivesse feito o maior favor do mundo, com aquele sorriso cínico, como se dissesse, estamos todas no mesmo barco. Meus olhos foram para Gabriela, que já estava tirando o cartão de crédito da bolsa Prada, e depois para Alejandra, que nem se deu ao trabalho de olhar para mim, ocupada demais retocando o batom no reflexo da taça de vinho.
Por dentro, eu estava gritando. $54,50 por uma garrafa de água com gás que custou 3? Isso não era apenas injusto. Era humilhante. Eu pensei em dizer algo, pensei em abrir a boca e explicar: meninas, eu não comi nada, não bebi nada, não vou pagar por algo que não consumi. Mas, como sempre, engoli as palavras. Por quê? Porque eu não queria parecer mesquinha. Porque tinha medo do julgamento. Porque parte de mim acreditava que, se eu me recusasse, elas me cortariam do grupo e, apesar de tudo, eu valorizava aquela amizade. Ou pelo menos achava que valorizava. Senti meu estômago revirar quando passei o cartão. Era quase todo o meu orçamento de alimentação da semana indo embora em um jantar que eu nem provei. Enquanto o garçom levava a maquininha, elas continuavam rindo, falando sobre viagens, sobre bolsas novas, sobre o próximo brunch em um lugar ainda mais caro. Naquele momento, uma parte de mim morreu. Mas outra nasceu. Cheguei em casa, joguei a bolsa no sofá e me sentei no chão. Olhei para minha conta bancária no aplicativo do celular, saldo insuficiente para qualquer emergência. Eu tinha gasto com uma refeição que nem comi o equivalente ao que usaria para encher a geladeira por 2 semanas. As palavras começaram a ecoar na minha cabeça. Vamos dividir tudo igualmente. Nossa, Hope, você sempre diz isso. Por isso você está sempre em forma. Eu ri. Ri sozinha, um riso amargo, quase histérico. Porque não era apenas sobre dinheiro. Era sobre respeito. Sobre empatia. Elas sabiam da minha situação. Sabiam que eu ganhava pouco. Sabiam que eu morava sozinha e pagava minhas contas sem a ajuda de ninguém. Mesmo assim, continuavam me colocando nessa posição, como se fosse divertido me ver lutando para acompanhar um estilo de vida que não era meu. Foi naquele instante que algo dentro de mim mudou. Eu não seria mais a garota que engolia sapos para manter amizades falsas. Peguei o celular e abri o grupo do WhatsApp que tínhamos, chamado As Poderosas. Uma foto nossa sorrindo no último brunch era a imagem do grupo. Meus dedos pairaram sobre o teclado por alguns segundos antes de começar a digitar. Meninas, eu preciso falar algo que está entalado há muito tempo. Hoje, quando a conta chegou e vocês dividiram igualmente, mesmo sabendo que eu só tomei água, eu percebi que isso não é amizade. É abuso. Nos últimos meses, gastei dinheiro que eu não tinha para não parecer pobre diante de vocês. Enquanto vocês pediam lagosta e champanhe, eu inventava dietas porque não podia pagar. E vocês riam disso. Isso não é legal. É cruel. Não vou mais sair com vocês nessas condições. Se isso significa que não vamos mais ser amigas, tudo bem. Pelo menos eu vou ter paz e comida na minha geladeira. Li a mensagem umas 10 vezes antes de apertar enviar. Meu coração disparou. Sabia que, depois disso, nada seria igual. A reação foi imediata. Sofia visualizou primeiro e respondeu com um simples: Nossa, quanta agressividade, Hope. Era só falar antes. Gabriela veio logo em seguida. Achei pesado esse texto, mas tudo bem. Boa sorte aí. Alejandra? Nem respondeu. Apenas saiu do grupo. Olhei para a tela e senti um alívio que não sentia há meses. Era como se eu tivesse tirado um peso das costas. Mas, ao mesmo tempo, uma chama acendeu dentro de mim. Uma raiva silenciosa, mas poderosa. Porque, no fundo, eu sabia, não era eu quem deveria sentir vergonha. Eram elas. E foi assim que uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia louca. Uma ideia que mudaria tudo. Naquela noite, eu não dormi. Em vez disso, abri meu notebook e comecei a escrever. Tudo. Cada detalhe das nossas saídas, cada valor absurdo que eu tinha pago, cada comentário maldoso disfarçado de piada. No começo, era só uma catarse. Mas, quando terminei, olhei para aquele texto e pensei, e se eu postar isso? Criei um perfil anônimo no Reddit. Postei na seção R2 Hot Takes com o título: Minhas amigas me fazem dividir contas de mais de $200 mesmo quando só tomo água. Hoje decidi colocar um ponto final. Escrevi tudo. A postagem explodiu. Milhares de comentários. Pessoas me apoiando, contando histórias parecidas, dizendo que eu não era vilã. Alguns sugeriram até vingança. E foi aí que a faísca virou fogo. Um dos comentários dizia: Garota, você trabalha com marketing, não é? Transforme isso em conteúdo. Faça dinheiro com essa história. Quem sabe um dia elas vejam e sintam o peso do que fizeram. E eu fiz exatamente isso. Comecei um projeto, um blog sobre finanças para pessoas que ganham pouco, mas querem viver bem. Escrevi sobre como sobreviver a amizades tóxicas que sugam seu dinheiro. Gravei vídeos no TikTok falando sobre situações como a minha. Em menos de 2 meses, eu tinha 50 mil seguidores. Marcas começaram a me procurar. Gente real, com problemas reais, se identificava comigo. Enquanto isso, minhas ex-amigas descobriram meu perfil. Como? Porque um dos vídeos viralizou tanto que alguém do escritório mostrou para Sofia. Ela comentou num post com um emoji de risada, achando que me atingiria. Mas isso só trouxe mais engajamento. Eu, a garota que não tinha dinheiro para pagar um jantar, comecei a ganhar com parcerias mais do que meu salário no escritório.
E então veio a proposta que mudou tudo. Uma empresa de tecnologia queria que eu fosse o rosto de uma campanha nacional sobre educação financeira para mulheres. Pagamento? 10 vezes o que eu ganhava em um mês. Aceitei sem pensar 2 vezes. Pedi demissão e, quando estava saindo do escritório com minha caixa de coisas, encontrei as 3 no corredor. A cara delas. Inacreditável. Sofia tentou ser simpática. Nossa, Hope, vi que você está bombando na internet. Parabéns, viu? Eu sorri, aquele sorriso doce que esconde uma lâmina. Obrigada, Sofia. Quem diria, né? Acho que finalmente posso pagar minha própria lagosta. E fui embora. Hoje, escrevo este texto sentada no sofá do meu novo apartamento, com uma taça de vinho na mão. Pago por mim mesma. E, sabe o que é melhor? Aprendi que amizade de verdade não mede status, nem conta no restaurante. Às vezes, a vida nos coloca em situações injustas para nos ensinar a dar o nosso próprio valor. Eu dei. E nunca mais vou deixar ninguém me fazer sentir menos por isso. Fim? Não exatamente. Isso é só o começo. Meu coração parou por um segundo. Eu tinha certeza de que não tinha ouvido direito. Mas então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, Gabriela repetiu. 44,50 para cada uma, certo? Eu respirei fundo, tentando manter a calma, e disse com um sorriso educado. Esperem, eu não comi nada. Só pedi água. As 3 me olharam como se eu tivesse dito algo absurdo. Sofia arqueou as sobrancelhas e respondeu com aquele tom paternalista que me irritava profundamente. Amiga, a gente sempre divide por igual, você sabe disso. É mais justo assim. Justo. Essa palavra me atingiu como um tapa. Como pode ser justo eu pagar por pratos que custaram mais do que minhas compras do mês? Como pode ser justo eu bancar o luxo de quem ganha 4 vezes mais do que eu? Justo? Repeti, tentando controlar minha voz para não tremer. Eu literalmente bebi água. Água, Sofia. Vocês pediram vinho importado, coquetéis, lagosta, e eu nem comi um pãozinho da entrada. Gabriela deu uma risadinha nervosa. Nossa, Hope, não precisa dramatizar. É só dinheiro. É só dinheiro. Para elas, sim. Para mim, era o aluguel. Era a conta de luz. Era o transporte do mês. Era o fim do meu orçamento. Para você é só dinheiro, Gabriela. Para mim, $50 significa passar aperto até o próximo pagamento. O silêncio caiu sobre a mesa, pesado. Alejandra mexeu no celular, fingindo não estar ouvindo. Sofia revirou os olhos. Sério mesmo que você vai fazer essa cena? Perguntou ela, baixinho, com aquele tom carregado de julgamento. Achei que você fosse mais madura. Madura. A palavra me queimou. Engoli seco, puxei minha carteira e coloquei $3,50 na mesa. Essa é a minha parte. O valor da água. Falei devagar, olhando para cada uma delas. Não devo nada além disso. Levantei-me. Meu coração estava martelando tão forte que parecia que todos no bar podiam ouvir. Peguei minha bolsa e comecei a andar em direção à porta. Ouvi Sofia sussurrando atrás de mim. Meu Deus, que vergonha. Vergonha. Sim, eu estava com vergonha. Mas não por ter dito não. Pela primeira vez em meses, talvez anos, eu estava escolhendo a mim mesma. Quando cheguei em casa, chorei. Não porque queria, mas porque tudo parecia tão injusto. Eu me esforcei tanto para manter aquela amizade, para não ser excluída, para não parecer a pobre do grupo. E, no fim, isso só me custou paz e dinheiro que eu não tinha. Mas naquele choro, algo mudou. Eu prometi para mim mesma, nunca mais vou me colocar nessa posição. Nunca mais vou engolir sapo para agradar quem não me respeita. No dia seguinte, silenciei o grupo no WhatsApp. Elas mandaram mensagens cheias de passivo-agressividade. Você exagerou ontem. Foi só uma conta, amiga. Esperamos que você reflita. Eu não respondi. Não tinha mais nada para dizer. 2 dias depois, decidi fazer algo diferente. Gravei um vídeo para o TikTok. Contei tudo, sem citar nomes, claro, sobre como era sempre convidada para sair, não consumia nada e ainda assim tinha que pagar a conta inteira. Falei sobre pressão social, desigualdade financeira e como amizades podem ser tóxicas quando não respeitam limites. Postei e fui dormir. Quando acordei, o vídeo tinha 500 mil visualizações. Comentários explodindo. Passei por isso, nunca mais faço amizade com gente assim. Você fez certo. Cada um paga pelo que consome. Elas só te usavam para pagar a conta. E aí aconteceu algo que eu não esperava, marcas começaram a me seguir. Uma empresa de aplicativos financeiros me mandou mensagem. Adoramos sua sinceridade. Queremos fechar uma parceria sobre educação financeira. Eu ri. Parecia surreal. A garota que não tinha dinheiro para pagar um prato agora estava sendo chamada para falar sobre finanças. Fechei a primeira campanha e ganhei mais do que em um mês de trabalho. Depois veio outra, e outra. Em 3 semanas, eu já tinha uma renda extra que mudaria minha vida. E então, como um relógio previsível, Sofia apareceu no meu direct. Amiga, vi seus vídeos. Tá famosa, hein?
Vamos marcar um happy hour para comemorar? Eu olhei para aquela mensagem por um bom tempo, e deixei no visto. Agora eu quero saber, quer que eu continue mostrando a transformação da Hope até ela dar a volta por cima e humilhar as amigas em um final épico, com milhões de caracteres, tipo novela, ou quer que eu siga com ela virando um fenômeno, comprando um restaurante e fazendo as 3 pagarem caro pelo que fizeram? Quando deixei a mensagem da Sofia no visto, confesso que senti uma pontada de vingança doce no peito. Pela primeira vez, eu não estava correndo atrás delas, implorando por migalhas de aceitação. Agora, elas queriam a minha atenção. E adivinha? Eu não ia dar. Meu vídeo continuava viralizando. Em menos de uma semana, bateu 2 milhões de visualizações. Marcas de comida, aplicativos de delivery, até uma empresa de cartões de crédito queria que eu fizesse uma campanha falando sobre como se livrar de amizades tóxicas que drenam seu bolso. Eu ria sozinha. A ironia era deliciosa. Comecei a ganhar dinheiro real. Com 2 campanhas fechadas, paguei todas as contas atrasadas e ainda sobrou para investir em um microfone decente e luz de ring light. Pensei. Se minha história viralizou, quantas outras histórias como a minha existem? Resolvi transformar meu perfil em algo maior, a vítima da conta dividida. Era um espaço para compartilhar relatos de pessoas que passavam por injustiças em amizades, relacionamentos e até no trabalho. Eu lia, comentava, dava dicas financeiras. E isso explodiu. Em um mês, eu tinha 350 mil seguidores. Em 2, ultrapassei o 500.000. As amigas reaparecem. Claro que minhas ex-amigas não iam ficar caladas. Primeiro, começaram a comentar nas minhas publicações com indiretas. Pena que tem gente que inventa histórias por likes. Engraçado ver pessoas virando blogueiras do nada. Depois, vieram as mensagens privadas. Hope, isso é sério? Você tá expondo a gente? Achei que éramos amigas. Mas quando perceberam que eu estava ganhando dinheiro, a máscara caiu. Se você não apagar esses vídeos, vamos te processar. Eu respondi com um print do meu advogado. Sim, eu já tinha contratado um. Boa sorte, meninas. Tudo o que eu contei é verdade e tenho provas. Silêncio total depois disso. A primeira virada milionária. 3 meses depois daquela noite humilhante no restaurante, eu não era mais a garota que chorava para pagar contas. Eu era uma influenciadora consolidada com 1,2 milhão de seguidores, contrato fixo com 2 marcas e convites para palestras sobre educação financeira. O maior golpe de sorte, ou destino, aconteceu quando uma startup de investimentos me ofereceu uma parceria de longo prazo. Eles não queriam só vídeos, queriam que eu fosse embaixadora da marca. Valor do contrato? $150 mil por ano. Eu quase desmaiei quando assinei. Com o primeiro pagamento, quitei minhas dívidas, comprei um carro, não um BMW como o do Brad, mas um SUV zero bem confortável, e aluguei um apartamento incrível, com vista para o centro da cidade. Cada vez que eu olhava para aquela vista, lembrava da menina que chorou porque não queria pagar $54 por uma refeição que não comeu. O encontro mais esperado. E então, veio o convite. Uma rede famosa de restaurantes me chamou para uma campanha nacional sobre consumo consciente. Eles queriam gravar um comercial mostrando a importância de pagar pelo que você realmente consome. O slogan: sua conta, sua escolha. Eu aceitei na hora. Mas quando vi o local da gravação, quase engasguei. Oliva Anker. O mesmo restaurante onde tudo aconteceu. Era como se o universo tivesse preparado aquele momento para mim. No dia da gravação, entrei no restaurante usando um vestido de seda vinho, salto alto e um sorriso que podia comprar metade daquele lugar. Câmeras, luzes, produtoras correndo para ajustar detalhes, e eu ali, respirando a vitória. Gravamos várias cenas e, no final, o gerente, que me reconheceu, perguntou: você já esteve aqui antes, não? Eu sorri. Estive, sim. Mas naquela época eu só pedi água. A humilhação delas. Algumas semanas depois, o comercial foi ao ar em horário nobre. Milhares de pessoas viram minha história, de forma sutil, mas simbólica. E adivinha quem comentou no meu Instagram chorando? Sofia. Nossa, Hope, você podia ter nos chamado para participar. Seria legal te apoiar. Eu gargalhei alto. Apoiar? Quando tudo que elas fizeram foi rir de mim. Quando me fizeram sentir menor só porque eu tinha menos dinheiro. Mas eu não respondi com raiva. Respondi com frieza elegante. Não chamo pessoas que dividem tudo igualmente, inclusive a hipocrisia. Explodiu. Virou print, meme, viralizou de novo. Meu nome foi parar nos trending topics. O ponto alto, o evento da virada. Meses depois, organizei meu próprio evento. Sua conta, sua vida, um workshop sobre finanças pessoais, autoestima e independência. Convidei especialistas, influencers, patrocinadores. Vendeu todos os ingressos em 48 horas. No dia do evento, enquanto eu descia do palco sob aplausos, vi algo no fundo do salão, as 3. Sofia, Gabriela e Alejandra. Elas tinham comprado ingresso VIP. Eu ri internamente. Depois da palestra, elas vieram até mim. Hope, estamos muito orgulhosas de você. Eu olhei bem nos olhos delas, sorri e disse: obrigada por me ensinarem a lição mais valiosa da minha vida. Quem não sabe se valorizar, sempre acaba pagando a conta dos outros.
Dei um abraço falso, tirei a foto que elas tanto queriam e, quando viraram as costas, senti aquela sensação indescritível, a vingança mais elegante ao sucesso. Meu coração parou quando ouvi aquele valor. $54,50. Era praticamente o que eu gastava em 2 semanas de supermercado. Senti um calor subir pelo meu rosto, minhas mãos começaram a suar. Olhei para elas, rindo, passando o cartão como se fosse nada. Cada uma tirando seu cartão de crédito dourado, conversando sobre os planos para o final de semana, sobre os looks que iam comprar para uma festa, enquanto eu estava ali, tentando entender como alguém podia ser tão desconsiderado. Eu tinha deixado claro que não ia comer nada. Elas viram que eu pedi só uma água. Mesmo assim, sem nem perguntar, decidiram que eu deveria pagar igualmente. Minha mente começou a girar. Pensei em falar alguma coisa, dizer que não era justo. Mas, quando abri a boca, percebi os olhares. Eram 3 pares de olhos que, por mais que sorridentes, carregavam aquele brilho sutil de julgamento. Um brilho que dizia, se você reclamar, vai parecer mesquinha. Suspirei e senti minha garganta apertar. Passei o cartão de débito, torcendo para que tivesse saldo suficiente, e vi os números aparecerem na tela, aprovado. Pronto. Mais da metade do que eu tinha para o mês tinha acabado de evaporar em um jantar onde eu nem comi. Voltamos para casa, elas rindo, comentando sobre as sobremesas, sobre o sabor do champanhe, e eu ali no banco de trás do carro da Sofia, encarando as luzes da cidade pela janela, tentando não chorar. Quando cheguei no meu apartamento, me joguei no sofá e finalmente deixei as lágrimas caírem. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Saldo disponível, $67. $67 para o resto do mês. E o aluguel vence em 10 dias. Eu sabia que precisaria escolher entre pagar a conta de luz ou comprar comida. Naquela noite, fiquei encarando o teto, pensando em tudo. Eu sempre fui a amiga que aceitava tudo calada, que se adaptava, que não queria causar conflitos. Mas, naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Eu senti uma mistura de humilhação e raiva. Humilhação por ter sido tratada como alguém sem voz. Raiva por não ter tido coragem de falar, por ter permitido que me colocassem nessa posição tantas vezes. Prometi a mim mesma que seria a última vez. No dia seguinte, acordei decidida a colocar minha vida em ordem. Peguei um caderno e comecei a fazer contas. Cortei todos os gastos supérfluos. Cancelei minha assinatura de streaming, desinstalei aplicativos de delivery. Depois, pensei no meu trabalho. Eu era assistente em uma empresa que faturava milhões, mas meu salário mal dava para sobreviver. Eu sempre fiz tudo certinho, sempre fui pontual, mas nunca me destaquei. Talvez fosse hora de mudar isso. Passei o dia pesquisando cursos gratuitos, assistindo vídeos sobre marketing digital, aprendendo sobre tráfego pago, redes sociais, gestão de anúncios. Se aquelas meninas tinham dinheiro para gastar à vontade, era porque estavam em cargos altos. E se elas conseguiram, eu também podia conseguir. Só precisava parar de agir como uma coadjuvante da minha própria vida. No trabalho, comecei a observar mais, a me oferecer para projetos extras, a assumir responsabilidades que ninguém queria. Aos poucos, meu chefe começou a notar. Um dia, ele me chamou para conversar. Eu fui com o coração acelerado, com medo de ser demitida, mas para minha surpresa ele disse, espero, tenho percebido seu esforço. Estou pensando em te colocar em uma campanha importante. Se der certo, isso pode abrir portas para você aqui. Eu saí daquela sala com as mãos tremendo, mas com uma sensação que há muito tempo não sentia, esperança. Enquanto isso, continuei saindo com as meninas, mas algo em mim havia mudado. Na semana seguinte, quando sugeriram outro jantar caro, eu disse simplesmente, hoje não dá. Tenho outros planos. Elas ficaram em choque. Sofia até perguntou se eu estava doente. Gabriela fez uma piadinha dizendo que eu estava virando antissocial. Eu apenas sorri e disse, não é isso. Só estou priorizando outras coisas. Elas riram, mas eu não me importei. Pela primeira vez, senti que estava no controle. As semanas passaram e o projeto no trabalho deu certo. Não apenas certo, foi um sucesso absoluto. Meu chefe me elogiou na frente de toda a equipe. Poucos dias depois, recebi um e-mail que mudou tudo, promoção para coordenadora de marketing digital, com um aumento de 60% no salário. Eu li aquele e-mail umas 10 vezes antes de acreditar. Chorei, mas dessa vez não foi de tristeza, foi de alívio. Finalmente, depois de anos vivendo no limite, eu podia respirar. Com o novo salário, consegui quitar minhas dívidas e até comecei a guardar dinheiro. Fiz um curso pago de especialização, investi em mim mesma. A sensação de poder escolher sem medo é indescritível. Mas sabe o que mais mudou? Minha relação com aquelas amigas. Porque, curiosamente, quanto mais eu crescia, mais elas pareciam estranhas para mim. Comecei a perceber que nossa amizade nunca foi baseada em afinidade real. Era conveniência, aparência. E quando eu comecei a dizer a não, elas começaram a se afastar. Um dia, abri o Instagram e vi que as 3 estavam em um resort, sem nem me chamar. No começo, doeu. Mas depois, percebi que eu não pertencia mais àquele ciclo e que tudo bem. Hoje, olho para trás e vejo que aquela noite no Olivanker foi o divisor de águas da minha vida. Se não fosse aquele constrangimento, talvez eu ainda estivesse me anulando para caber em espaços que nunca foram meus. Agora, eu como no restaurante que eu quero, quando eu quero, e pago só pelo que eu consumo. E sabe o melhor?
Eu almoço sozinha, sem risadinhas falsas, sem dividir a conta por coisas que eu nem toquei. Às vezes, a solidão é muito mais doce do que a companhia errada. Mas isso não é tudo. Um ano depois daquela noite, recebi um convite para participar de um evento de marketing digital em Miami. Fui como palestrante. Enquanto me preparava para subir ao palco, abri meu Instagram e vi uma notificação, mensagem de Gabriela. Oi, amiga. Vi que você está em Miami. Que sucesso! Vamos marcar um café quando você voltar? Ri sozinha. Não respondi. Não por rancor, mas porque aprendi que algumas portas, quando se fecham, devem permanecer assim. Voltei para casa depois do evento, sentei na varanda do meu novo apartamento, um lugar iluminado, com plantas e silêncio, e respirei fundo. Lembrei da garota que chorava por $67 na conta. Lembrei da sensação de impotência, da vergonha. E sorri, porque agora eu sei, eu nunca mais vou permitir que alguém me coloque naquela posição. Nunca mais. Meses se passaram desde aquela viagem a Miami. Minha vida mudou de um jeito que eu nunca imaginaria naquela noite no restaurante. Eu tinha acabado de voltar de um evento no México, onde fechei uma parceria com uma marca internacional para gerir suas campanhas digitais na América Latina. Meu nome estava crescendo no mercado, e com ele vieram oportunidades que eu jamais sonhei quando estava sentada naquela mesa, segurando a respiração para pagar uma conta que não era minha. Uma tarde, enquanto revisava estratégias no escritório, minha assistente entrou, segurando um envelope e um tablet. Ela disse: Hope, você precisa ver isso. Peguei o tablet, curiosa, e quase engasguei quando li o e-mail aberto. Era uma candidatura para uma vaga na nossa equipe de suporte de mídia. E o nome no topo era um que eu conhecia muito bem, Gabriela M. Por alguns segundos, fiquei paralisada. Aquela Gabriela? A mesma que ria de mim cada vez que eu dizia que não ia comer? A mesma que me chamava de antissocial por não querer dividir contas absurdas? Sim, era ela. Na carta de apresentação, ela falava sobre como estava buscando uma recolocação depois de ter pedido demissão do antigo emprego por a falta de crescimento. O mundo dava voltas. E, por alguma razão, essa volta caiu direto no meu colo. Senti uma mistura de surpresa e um leve sabor de ironia. Mas, acima de tudo, senti poder. O poder que vem quando você percebe que não precisa se vingar, porque a vida já fez isso por você. Marquei a entrevista para o dia seguinte. Quando Gabriela entrou na sala de reuniões e me viu sentada à frente da mesa, quase pude ouvir sua respiração falhar. O sorriso educado que ela tinha preparado se quebrou por um segundo, e seus olhos se arregalaram. Hope. Eu não sabia que, ela gaguejou. Eu sorri, calmamente. Olá, Gabriela. Que bom te ver. Sente-se, por favor. Vamos falar sobre sua experiência. Durante a entrevista, fui profissional, mas não pude deixar de notar o desconforto dela, tentando justificar cada buraco no currículo, cada decisão que a trouxe até ali. Quando terminamos, apertei sua mão e disse: Vamos analisar todas as candidaturas. Entraremos em contato. Ela saiu apressada, sem conseguir me encarar nos olhos. Quando a porta se fechou, fiquei ali, sozinha, olhando para a cidade pela janela. Eu poderia contratá-la? Claro. Mas a questão era, eu queria? Não. Não porque eu guardasse rancor, mas porque eu aprendi que não preciso manter pessoas que um dia me diminuíram no meu círculo, nem profissional, nem pessoal. Há gente demais no mundo para escolher conviver com quem um dia te fez sentir pequena. Naquela noite, caminhei até um restaurante que eu sempre quis conhecer, mas nunca tive coragem por causa dos preços. Sentei sozinha, pedi o prato mais caro do cardápio e um vinho para acompanhar. Quando a conta chegou, olhei para o valor e sorri. Não porque eu pudesse pagar, mas porque, finalmente, cada centavo ali era meu e só meu. Sem dividir com ninguém, sem me anular para caber em lugar nenhum. A vida tem um jeito engraçado de nos ensinar lições. Às vezes, a humilhação é a faísca que acende a mudança. E aquela conta de $54,50 que um dia me fez chorar foi, na verdade, o melhor investimento que eu poderia ter feito. Porque me custou caro, mas me deu algo que não tem preço: dignidade, independência e a certeza de que eu nunca mais vou aceitar menos do que mereço. Enquanto brindava sozinha, pensei em todas as vezes que me senti deslocada, em todas as noites que passei com fome para poder pagar contas, em todas as vezes que fiquei calada para evitar conflitos. E, pela primeira vez, não senti raiva nem arrependimento. Senti orgulho. Orgulho por não ter desistido de mim mesma. Porque, no fim, a vida é assim: quem ri por último, ri de verdade. E naquela mesa, com um prato digno de chefe e uma taça de vinho na mão, eu ri. Ri sozinha, feliz, porque finalmente entendi que eu nunca precisei de aprovação de ninguém para ser completa. Só precisei acreditar em mim. Fim. Se gostou dessa história, considere se inscrever e dar like.